Olá, seja bem-vindo ao episódio 74 da Mosca. Hoje vai ser um pouco diferente. Tem um tempinho eu queria fazer um episódio especial respondendo a perguntas que chegaram de ouvintes e espectadores do canal. Essas perguntas foram feitas no Instagram, @moscapodcast. Se você ainda não segue, siga lá. Mas antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. A primeira pergunta é do Jones. Ele pergunta: acredita que Bolsonaro manterá a influência que tem com seus eleitores ao longo dos 4 anos de Lula? É difícil prever e também é difícil especificar qual eleitor a gente quer saber. Existem claramente 2 tipos de eleitor do Bolsonaro. Existe um eleitor raiz, que é aquele eleitor que segue acreditando no ex-presidente, que segue defendendo o que ele dizia, que acredita nas questões apresentadas e que são muitas delas apontadas como fake news, enquanto existe outro tipo de eleitor, que é um eleitor que votou no Bolsonaro muito mais tentando escapar do petismo, escapar do lulismo, do que propriamente gostando do Bolsonaro. Eu já falei isso em alguns outros episódios, a mesma coisa aconteceu com o Lula. O Lula também teve uma parcela do eleitorado que foi um eleitorado do anti-bolsonarismo e não um eleitorado propriamente do petismo. Se o Bolsonaro vai conseguir ou não manter esse eleitorado cativo que ele tem ao longo dos 4 anos é difícil precisar. É certo que o eleitorado mais fanático, esse talvez siga com o presidente, o eleitorado mais de centro, que votou ocasionalmente no Bolsonaro agora, mas que não necessariamente gosta do Bolsonaro, ou que não necessariamente aprova toda a presidência dele, talvez embarque em outras candidaturas. Uma coisa fundamental é a capacidade do Bolsonaro de seguir atuante e seguir falando com os seus eleitores de uma maneira direta, digamos assim, fora da presidência, o que talvez seja uma dificuldade. Então, será que o Bolsonaro, fora da presidência, vai conseguir manter uma atração do eleitorado que ele tinha, e desse eleitorado, sobretudo, que não é cativo, né? Não desse eleitorado que não é fanático? Será que ele vai conseguir manter esse povo entusiasmado, vai conseguir manter esse povo participando das redes, comentando, etc? Ou será que eles vão desistir ao longo do caminho? O eleitorado mais fanático, evidentemente, é um eleitorado que vai provavelmente seguir acompanhando, porque ele acredita em todas as coisas que o Bolsonaro diz. Se a gente quiser pensar na questão do petismo, é mais ou menos a mesma coisa. O Lula, quando deixou o Palácio do Planalto e depois enfrentou a Lava Jato e tudo mais, manteve uma parcela do eleitorado cativa, ao passo que uma parte central do eleitorado acabou migrando para o petismo por uma questão de ocasião. Se o Bolsonaro vai conseguir ou não, é difícil saber. Existem inúmeros casos na história de candidatos que foram super bem votados em uma eleição, se pensava que ele teria essa mesma condição na eleição seguinte e acabou perdendo o espaço. Bom, a próxima pergunta é do Vinícius. Ele pergunta a função, papel, representatividade de uma primeira-dama no Brasil e no mundo. As primeiras-damas têm encontrado uma certa dificuldade de ter um papel relevante no século XXI. Isso porque durante muito tempo elas foram figuras meramente decorativas. As primeiras-damas surgiram nos Estados Unidos no século XIX, ganharam esse nome, e por muito tempo elas foram as esposas, mas elas mesmas não tinham um papel relevante. Isso começa a mudar, é lógico que tem algumas figuras centrais, Evita na Argentina, enfim, algumas figuras simbólicas. Nos Estados Unidos teve uma que teve um papel muito relevante na luta contra o câncer de mama, se não me engano, a esposa do Lyndon Johnson. E elas todas tinham algumas atuações filantrópicas e tudo mais, mas não era nada muito além disso. No Brasil tem o caso da Dona Ruth Cardoso, né, esposa do Fernando Henrique, que foi uma primeira-dama diferenciada, e até criou um certo papel lá com o Fundo de Solidariedade que poderia ser até seguido depois por outras primeiras-damas. Isso acabou se perdendo. Dona Marisa não era uma primeira-dama atuante, era uma primeira-dama até apagada. Depois a Dilma, obviamente, não tinha marido, então não teve a figura do primeiro cavalheiro, né, como chamaria. E a Marcela e a Michele foram também primeiras-damas apagadas. Isso talvez deva mudar agora com a Janja. Eu acredito, ela até deu uma entrevista no Fantástico que ela dizia que ela se baseava na Evita e na Michelle Obama, se não me engano. A Michelle Obama tinha índices de popularidade altíssimos, alguns, eu creio até que maior do que o do próprio Obama. Então, seguramente a Janja, se quiser seguir esse exemplo, vai ser uma primeira-dama muito atuante.
A próxima pergunta vem da Adri: como Lula sairá desse buraco financeiro herdado? O Lula ficou conhecido no primeiro mandato dele por dizer que ele tinha herdado a herança maldita. Ele vivia falando disso a respeito do governo Fernando Henrique. Fato é que, perto do Brasil atual, aquela herança não é nada maldita, né? O Lula vai enfrentar agora uma dívida pública crescente, um baixo crescimento, inflação e alguns indicativos externos também muito negativos para o Brasil. Seguramente, para dar uma suavizada nisso, ele vai tentar fazer o Brasil crescer. Ele já até disse que vai voltar com o PAC, vai fazer uma nova reedição do PAC. Ele também provavelmente vai tentar entregar a reforma tributária, que é algo bem necessário para o Brasil. E vai fazer uma política fiscal que imagino eu, embora não seja um especialista em economia, mas imagino eu, seja uma política de tentar fazer com que o Brasil cresça para manter aí um juros mais baixo, tentar fazer com que a inflação fique controlada e tudo mais. O juros alto contribui para a piora da dívida, assim como o aumento do dólar também. Mas o Lula, é bom dizer, não vai encontrar um cenário tão favorável quanto ele encontrou em 2002. A década dos anos 2000, a primeira década dos anos 2000 é conhecida pela década do boom das commodities, na época que o Brasil conseguia exportar muito e crescer e tudo mais. Não é esse o cenário atual. O cenário atual internacional também é bastante negativo. Então é possível que o Lula encontre aí algumas dificuldades. O Lula mandou um pouco mal ultimamente falando contra o teto de gastos, mal do ponto de vista do mercado, né? Falando mal do teto de gastos, falando que vai mudar algumas regras e tudo mais. E ele se apega, com razão até, ao primeiro mandato dele, na época que o Palocci era ministro, quando ele era até elogiado pelo mercado e não tinha teto de gastos. Se ele vai conseguir fazer essa equação funcionar agora em 2022... é uma questão. O desafio seguramente é maior e vai pedir aí uma intervenção maior, um peso maior do Estado para tentar gerir isso. Uma coisa positiva também é que o Banco Central agora é um Banco Central independente. Há quem critique isso, mas de certa forma isso tira um pouco a política do Banco Central, né, de controle de juros e tudo mais, da esfera financeira, da Fazenda e do Ministério da Economia. Na verdade, do ex-Ministério da Economia, né, agora Ministério da Fazenda. Então, é um desafio grande, bem grande mesmo, mas que é possível. Vamos ver se o Lula dá conta, e o Fernando Haddad, que é um nome novo na área econômica, né? Ele foi ministro da Educação, prefeito de São Paulo e tudo mais, mas nunca comandou o Ministério da Fazenda. Vamos ver se ele dá conta. Para lembrar só, o Fernando Henrique, quando foi ministro da Fazenda, não era um economista experiente, se cercou de economistas experientes, mas não era, ele era sociólogo, né? E era ministro das Relações Exteriores quando foi nomeado ministro da Fazenda. O próprio Antônio Palocci, que foi elogiado quando foi ministro da Fazenda no governo Lula, também não era da área. Resta saber se Fernando Haddad vai ter a sorte, tanto do Fernando Henrique quanto do Palocci, de ter uma boa condição econômica. Esperar para ver. A próxima pergunta é do Rômulo. Ele pergunta: Lula e o futuro da política externa brasileira. É inegável que durante os 8 anos de mandato do Lula, ele foi muito atuante na parte externa. A política externa teve um enorme peso durante o governo dele. O Lula viajava, recebia líderes, participava de fóruns multilaterais, tentou fazer a reforma do Conselho de Segurança da ONU, fez a união de países mais pobres, participava do G20, participava do BRICS, né? Criou o BRICS, fez o Brasil entrar no BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, enfim. Essa política externa eu acredito que volte agora com o Lula. Precisa ver a atuação do Mauro Vieira. Mauro Vieira foi um ministro da Dilma também. Não acredito que o Mauro Vieira vá seguir uma linha muito parecida com a do Celso Amorim. Acho que ele vai tentar dar uma personalidade mais própria para o Itamaraty, uma personalidade mais dele. Mas de todo jeito é algo que deve aparecer. Eu duvido que o Itamaraty continue tendo uma política externa voltada para poucos parceiros. Acredito que vai ter uma expansão e acho que o Brasil retoma essa agenda, sobretudo também na questão ambiental. Acho que a Marina Silva, aí, sendo ministra do Meio Ambiente, vai ter a sua parcela de importância exterior. Acho até que escolheram ela como ministra muito também por conta da visibilidade que a Marina Silva tem no exterior. Então acho que é uma política externa que vai apontar para maior presença do Brasil nesses fóruns, uma ideia de diálogo com todos e uma questão de meio ambiente mais forte, certo? Para terminar, a Adri pede para definir o Bolsonaro na história mundial.
É difícil saber qual o papel que o Bolsonaro vai ter na história mundial, considerando que ele acabou de deixar a cadeira. O Bolsonaro teve muita resistência do meio internacional. O Bolsonaro não era uma figura bem vista por vários países, várias lideranças. O Bolsonaro tinha essas dificuldades de conseguir falar para além dos seus, mas, de todo jeito, a gente não pode desprezar um político que teve a votação que ele teve há 4 anos e que quase foi eleito depois de 4 anos numa reeleição muito apertada. É verdade que o Bolsonaro foi eleito pelo antipetismo, em larga medida, e quase foi reeleito também pelo antipetismo, mas o Lula e o PT agora vão ter que trabalhar muito para fazer com que esse antipetismo diminua a fim de tornar uma eleição do Lula ou de quem quer que seja viável daqui a 4 anos. Se o Lula considerar que ele está com a eleição ganha, ele tem dificuldades, né? E em relação ao Bolsonaro, eu acho que a maior dificuldade do Bolsonaro é conseguir ser relevante como oposição durante aí o governo do Lula para falar além da bolha dele. Porque para a bolha dele ele fala muito bem. Resta saber o que ele vai conseguir falar para além da bolha dele, como eu falei agora há pouco. De todo jeito, a história mundial provavelmente vai analisar o Bolsonaro desse jeito, como um líder da extrema-direita que conseguiu ser eleito presidente do Brasil e que por pouco não foi reeleito. Resta saber se a história vai parar por aí ou vai ser mais generosa ou mais cruel com esse presidente, certo? Por hoje é tudo. As outras perguntas a gente deixa para um próximo episódio. De todo jeito, se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.